Bom, dando continuidade às nossas aulas de falência, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre os atos ineficazes e os atos revogáveis. Sabe a diferença? Veja só, nós estamos falando aqui de atos que, a princípio, eles teriam validade, a princípio eles são originados de negócios jurídicos válidos. Mas por que estamos falando de falência? Eles não terão os mesmos efeitos, a mesma eficácia que se esperava diante desse negócio ter sido perfeitamente concluído, tá certo? É justamente para atender essa peculiar situação de quem está nessa crise econômico-financeira, dos credores que estão aí sendo submetidos a uma série de interferências para o seu recebimento, que isso possa lhe trazer algum tipo de garantia, de proteção, tá certo? Então vamos lá. Vocês têm lá nos slides, né, que foram passados no material sobre os atos ineficazes, e primeiramente nós vamos tratar do artigo 129 da Lei 11.101 de 2005. Veja só, nós podemos deixar separado os conceitos de atos ineficazes com atos revogáveis. Poderíamos até falar do conceito, mas mais do que isso, nós podemos também separá-los pelos dispositivos legais, porque nós vamos tratar especificamente dos atos considerados ineficazes no artigo 129 da Lei 11.101 de 2005. E os atos revogáveis nós vamos tratar no artigo 130 da Lei 11.101 de 2005. Esses dois podem ser tratados, o primeiro como ineficácia objetiva e o segundo como ineficácia subjetiva. Por quê? Porque na ineficácia objetiva, o que eu vou ver é o ato. E a ineficácia subjetiva, quem eu vou procurar saber da interferência, ou seja, quem está prejudicando é o sujeito. A ineficácia objetiva, ela vai simplesmente focar na análise do negócio, e a ineficácia subjetiva, ela tem que focar na intenção das partes. Percebam que, como está no slide de vocês, que a ineficácia objetiva é o ato que será considerado ineficaz independente da prova da intenção das partes. A gente chama isso de ineficácia objetiva ou absoluta. Porque eu não estou aqui para verificar se esses atos previstos no artigo 129 deixaram de ter eficácia, porque eles tinham a intenção de... Não vai ser necessário. Eles vão ser ineficazes só por terem acontecido da forma como prevista na lei, certo? Porque presume-se que houve ali um comportamento suspeito suficiente para ser considerado ineficaz. Já a ineficácia subjetiva, não. Lá no artigo 130, nós vamos tratar de atos que se submetem a uma análise da intenção das partes para saber se é o caso deles serem revogados. Obviamente que o segundo caso é processualmente mais trabalhoso, porque realmente vai ter que realizar provas maiores da sua ocorrência, tá certo? Artigo 129, eu estou falando dos atos ineficazes objetivamente. E no artigo 130, eu estou falando dos atos ineficazes subjetivamente. No primeiro caso, nós vamos falar dos atos considerados ineficazes, pura e simplesmente. E no segundo caso, nós vamos falar dos atos que podem ser revogados, por isso, revogáveis. Tá certo até aqui? Vamos continuar. Próximo slide. Atos ineficazes, ineficácia objetiva. Qualquer despacho do juiz pode determinar a ineficácia. Olha só, gente, nós estamos falando de um caso que o próprio juiz pode declarar. É o que a gente chama de ex officio, tá certo? Então, qualquer despacho do juiz pode determinar a ineficácia. Ele não precisa de um processo de conhecimento próprio para poder ser reconhecido. Uma simples manifestação dentro do processo da falência seria suficiente. Isso quando o próprio juiz de ofício declarar a ineficácia objetiva. Pode ser declarada, portanto, de ofício ou por provocação das partes, do Ministério Público,
né, do próprio administrador judicial, de um credor, etc. Tá? Aqueles que realmente estejam envolvidos dentro do processo de falência. Pode ser requerida em ação própria, se quiser, pode-se entrar com processo de conhecimento, né, de ter todo o trabalho de realmente formular um pedido adequado, mas também pode ser apresentado na própria defesa, né? Pode ser apresentado em qualquer meio de petição, de apresentação de provocação, tá certo? Não existe, portanto, padronizado processualmente falando o pedido de ineficácia objetiva previsto no artigo 129. Próximo slide. Quais são as espécies? Nós temos aqui, não é bem uma espécie, mas uma classificação que alguns doutrinadores utilizaram para talvez tornar um pouco mais didático o conhecimento daqueles que são ineficazes. Então, nós vamos ter 3 casos que ocorrem dentro do termo legal. Lembram do termo legal? Termo legal é aquele lapso temporal não superior a 90 dias do ajuizamento da ação de falência ou do ajuizamento da recuperação judicial, aquela que se transformou em falência, ou do primeiro protesto válido por falta de pagamento. Nós vimos isso lá no artigo 99, inciso 2º da Lei 11.101 de 2005. E agora nós vamos usar aqui para dizer o seguinte: 3 casos previstos no artigo 129, se tiverem ocorrido dentro deste tal termo legal, eles são considerados ineficazes. Nós temos, no entanto, não só esses 3 casos dentro do termo legal, nós temos 2 casos que ocorreram no período de 2 anos antes da decretação da falência. Nós já vamos ver quais são. Temos um caso que é um ato no qual não se leva em consideração o elemento temporal, mas sim o ato que ocorreu. E é um ato que a gente já estudou em Direito Empresarial 1. E por último, os praticados após o decreto falimentar, ou seja, depois da declaração de falência. São casos em que agiu de forma que estava proibido, certo? Depois da decretação. Próximo slide. Então, os atos ineficazes ocorridos dentro do termo legal, vocês vão encontrar previsto no artigo 129, 1, 2 e 3. Artigo 129, 1 diz o seguinte: pagamento de dívida não vencida por qualquer meio extintivo do direito de crédito, ainda que pelo desconto do próprio título, pode ter sido... Acabo por aí, tá? E ainda complemento para vocês, pode ter sido crédito extinto por qualquer modo. Então, vamos lá. O primeiro caso do artigo 129, ele se refere a pagamento de dívida não vencida. Gente, isso é ilícito? É nulo? Não. Qual é o problema de pagar dívida não vencida? Problema nenhum. Mas para quem está falindo, isso é no mínimo suspeito. E se aconteceu dentro do termo legal, naqueles 90 dias, ou no máximo 90 dias que o juiz determinou, então presume-se que houve ali uma tentativa de obstaculizar, de diminuir o patrimônio para tentar salvar alguma coisa do devedor, tá certo? Então vai ser considerado ineficaz. Pagamento de dívidas vencidas e exigíveis por qualquer forma não prevista no contrato, artigo 129.2. Ou seja, tem uma previsão contratual de pagamento, mas é feito de outra forma. Isso é ilegal? Isso é ilícito? Isso é nulo? De forma alguma. Nós podemos fazer pagamentos diferentes do que foi contratado, desde que a outra parte concorde. Agora, nas vésperas da falência, ou seja, dentro do termo legal, isso vai ser entendido como uma tentativa de prejudicar os credores, tá certo? É uma forma suspeita de pagamento. Vamos colocar um exemplo. A gente tem lá um contrato em que o devedor, que vai se tornar falido, ele deve pagar em 100 mil reais. Só que ao invés de ele pagar 100 mil reais, ele entrega toda a frota de veículos que ele tem. Ou seja, ao invés de pagar em dinheiro, ele paga com bens.
certo? Ou ao contrário. Então, isso acaba se tornando suspeito. Terceiro, constituição de direito real em dívida que já existia, ou seja, constituição de direito real de garantia, inclusive retenção, tratando-se de dívida contraída anteriormente. Não é inviável fazer isso, não é ilícito, não é nada disso. O problema é que às vésperas da falência, lá dentro do termo legal, isso vai ser entendido como mais uma tentativa de burlar as suas obrigações, certo? Normalmente, o credor que mantém seu poder coisa por força do exercício do direito de retenção deverá entregar ao administrador judicial. Porém, se a garantia foi constituída no termo legal, ela torna-se ineficaz. Tá certo? Então, esses são os 3 casos que, ocorridos dentro do termo legal, serão considerados objetivamente ineficazes. Não precisa nem provar que houve intenção de fraude. Próximo slide. 2. Atos praticados 2 anos antes da decretação da falência. A título gratuito, nós podemos ter a doação, remissão, perdão de dívida, renúncia, pode ser gratuita, né? Renúncia gratuita, ou a sucessão, legado ou usufruto, constituição gratuita de direitos reais como usufruto e servidão. Então vamos lá explicar por partes. Ou seja, atos ocorridos a título gratuito, quer dizer, não precisava ter simplesmente ter deixado aquela dívida, né? Abriu mão daquela dívida que a pessoa tinha com o falido, tá? Ou simplesmente quando ele doa um patrimônio, doa um bem para outro. Gente, por mais que não tivesse a intenção de fraudar credores, se ocorreu 2 anos antes da decretação da falência, isso vai ser considerado ineficaz. Então, vou dar um exemplo para vocês. João da Silva, empresário individual, tem um terreno pequeno na cidade. Ele faz uma doação para seu filho, ou faz essa doação para o vizinho, não importa quem seja. Menos de 2 anos depois, é decretada a sua falência. Aquele terreno que ele doou há 1 ano e 11 meses, vamos pensar assim, vai ser considerado ineficaz. Por quê? Porque era a título gratuito. Doação é obrigação a título gratuito. Você deu e não recebeu nada em troca. Ou, gente, a mesma coisa com todas as outras situações que eu coloquei ali para vocês, como o perdão da dívida, renúncia de dívidas e assim por diante, tá? Da mesma forma, e isso é bastante comum, a renúncia à herança ou alegado. É muito comum renúncia à herança quando você tem vários irmãos e não tem mais interesse nos bens, na partilha, ficar com apenas uma cota parte de um determinado bem, e as pessoas renunciam, certo? Então, a herança ou legado, ela pode ser renunciada? Claro que pode. Só que se for a pessoa falida em menos de 2 anos, aí vai ser considerado revogável, não, ineficaz. Tá certo? Próximo slide. Atos que não consideram elemento temporal. Esse vocês já viram e faz referência ao artigo 1145 e 1146 do Código Civil. Independente de quando tenha ocorrido, é ineficaz a alienação irregular do estabelecimento empresarial, feita sem consentimento dos credores, quando não pagos ou não conservados bens suficientes para solver a dívida. Gente, isso aqui é o trespasse, lembram? Então, o trespasse, ele tem como condição, se não houver pagamento dos credores ou se não reservar bem suficiente para pagá-los, o que tem que fazer mesmo? Notificar esses credores para se manifestar em 30 dias para ver se eles concordam com a alienação do estabelecimento, certo? Lembram que se eles não falarem nada, a concordância é tácita e tal. Bom, então para começar, isso é uma condição para que essa negociação aconteça. Se ela não é realizada, a gente já viu que isso é um ato de falência, lá no artigo 94, inciso 3º. Mas além disso, gente, isso é considerado ineficaz. A alienação do estabelecimento, ela é considerada ineficaz a ponto de ter que devolver o estabelecimento para a massa falida.
Porque agora não é mais com o falido que ele vai ser devolvido. Ele vai ser devolvido para o montante que vai ser realizado, o realizado ativo, para pagamento dos credores. Tá certo? E aí nós temos o último caso. Veja só, a partir da decretação da falência, o falido pode realizar alguma coisa com os seus bens? Não, né? Ele está proibido desde a decretação da falência. Quem tem acesso aos seus bens, quem pode realizar alguma coisa com os seus bens? Apenas o administrador judicial. Então, veja aqui comigo. Ato praticado após a decretação da falência. Constituição de direitos reais e transferência de propriedade entre vivos, tanto a título oneroso como gratuito, após a decretação da falência, salvo se houver prenotação anterior. Gente, olha só. Depois que decreta a falência, constituir direitos reais significaria conceder usufruto para alguém, dar em garantia esse bem para algum. Não pode, né? Como é que você vai dar esse bem em garantia, vai impor uma condição a alguém envolvendo um bem que você não tem mais a possibilidade de administração? Não tem como. Agora, muito menos você vai poder falar em vender esse bem. Ainda que ele seja seu, você faliu, você não pode mais se desfazer de nada, certo? Então vamos pegar o exemplo do José da Silva. José da Silva faliu, empresário individual. Depois da decretação da falência, ele resolveu pegar aquele terreno que estava lá, sobrando, e antes que alguém percebesse, ele foi lá e fez uma escritura pública e averbou no registro de imóveis à venda. Tem dúvidas que isso não vai ser válido? Não vai ser eficaz? Claro que não. Ele é um ato ineficaz. Agora, observe o finalzinho quando diz salvo se houver prenotação anterior. Que é prenotação? Prenotação, pessoal, é o que a gente recebe no dia que faz o pedido para averbar uma venda. Então, eu acredito que vocês não tiveram direitos reais ainda, mas só para ter uma superficial ideia de como se faz uma venda de bem imóvel. Para isso é necessário, primeiramente, fazer uma escritura pública. Depois que tiver a escritura pública, leva-se essa compra e venda, esse contrato de compra e venda, essa escritura, lá no registro de imóveis. E o registro de imóveis vai ter que fazer a averbação na matrícula deste bem, tá certo? Ocorre que o protocolo do pedido e a averbação não vai acontecer no mesmo dia. Vai ser verificado ainda, vai ser analisado se todos os documentos estão em ordem, se falta mais alguma coisa, se tudo foi recolhido. Então não é imediato. Só que a prenotação é um registro que permite você realizar atos de retificação, de providências que forem necessárias, e ainda assim fazer valer o dia que você esteve lá para fazer a averbação daquele protocolo, daquela venda. Então, por exemplo, José da Silva vendeu um terreno dia 10 de abril de 2020, certo? Fez a escritura e pediu a averbação no dia 10 de abril de 2020. Ocorre que ele teve a decretação da falência no dia 10 de maio de 2020. Nesta data, ainda não tinha sido averbado, né, a compra e venda, mas ele tinha pré-notação, ou seja, ele tinha um documento que provava que ele já tinha vendido e levado para a averbação da venda dias antes da decretação da falência. Isso é prenotação. Então, gente, se houver prenotação anterior, esta venda é eficaz. Se não houver prenotação anterior, esta venda não é eficaz. Certo? Então, tem que observar a data da prenotação, ou seja, a data em que foi pedido a averbação da compra e venda do bem. Esta é que vai valer para fins de verificação da sua eficácia ou não.
Daí alguns perguntam, mas veja bem, ele tá falindo e tá vendendo, não é estranho? Bom, é estranho. Mas se tiver pré-anotação anterior, aí você vai ter que buscar lá no artigo 130, que é o próximo, que você tem que entrar com uma ação e provar a intenção das partes para se falar em revogação. Mas ineficácia objetiva não é. Tá certo? Só vai ter ineficácia objetiva se o pedido para verbação da venda, ou seja, a pré-anotação, também ter ocorrido depois da decretação da venda. Deu para entender, pessoal? Então vamos lá. Próximo slide, eu trago para vocês o conteúdo do artigo 129 para a leitura, que eu convido vocês a fazer, e peço para que vocês prossigam agora para falar de atos revogáveis. Atos revogáveis. Atos revogáveis está previsto no artigo 130 até o artigo 138 da Lei 11.101 de 2005. Agora a gente precisa falar de casos que realmente são suspeitos e que realmente o falido utilizou para tentar burlar as suas obrigações, fraudar os credores, prejudicar a massa falida, afinal de contas ele estava quebrando e estava tentando ali lidar com essa situação da forma menos onerosa, certo? No entanto, isso pode ser revogado através de uma ação que a gente chama de ação revocatória. Acompanhe no slide quando diz que os atos do artigo 130 da Lei de Falência se caracterizam mediante prova de conluio fraudulento para prejudicar credores. Aqui eu preciso provar a intenção das partes, não somente o ato que ocorreu. E também aqui no artigo 130, nós não temos um elenco de casos que vão ser considerados atos revogáveis. Simplesmente vai se dizer o seguinte: são revogáveis os atos em que se provar o conluio fraudulento. Tá certo? Não se diz exatamente qual. Abre-se, portanto, a possibilidade de se buscar a revogação por quaisquer meios e de qualquer ato, de qualquer negócio que tenha ocorrido. Tá certo? Independentemente da época em que o ato foi praticado, mas depende da intenção fraudulenta. Não é tão independente, não no sentido prescricional, mas não tem essa regra do termo legal, dos 2 anos ou do pós-decretação da falência, tá certo? A ineficácia objetiva, ela deve ser declarada em ação própria, chamada ação revocatória, tá? Lá do artigo 132 a 135 da Lei de Falência. Esse procedimento, portanto, ele vai ter todo os seus traços, né, tanto previstos aqui como no próprio CPC, mas ele não pode, portanto, gente, pelo artigo 130, os atos revogáveis não podem ser declarados de ofício, eles têm que ser provocados, diferente do primeiro, eles têm que ter uma ação própria, que é ação revocatória, diferente do primeiro, tá certo? Próximo slide. Os atos revogáveis, portanto, eles precisam ser realizados e apreciados dentro da ação revocatória, que é uma ação de conhecimento específica do processo falimentar, que autoriza o bem integrar o ativo da massa falida, ou seja, a intenção é pegar aquele bem que foi objeto da transação do negócio realizado com esse terceiro, que também, né, de alguma forma fraudou, e fazer ele vir para o ativo, né, a massa ativa, né, da falência. Legitimidade ativa. Quem pode interpor ação revocatória? O administrador judicial, já que ele é quem gerencia todo e quem busca o êxito dessa falência o maior possível. Concorrente também com todos os demais credores. Obviamente que o credor pode interferir no crédito do outro, pode, porque para ele isso vai interferir também no pagamento, né, já que ele concorre com os demais. O Ministério Público também pode pedir ação revocatória. Tá? Legitimidade passiva. Todos os que figuraram no ato. Então aqui a gente não vai restringir apenas ao falido, à massa falida. Aqui a gente também inclui os herdeiros, inclui os terceiros e os respectivos herdeiros se vir a falecer, tá certo? Então aqui, ó, legitimidade passiva.
todos os que figuraram no ato, além de terceiros, salvo a hipótese do artigo 133, se não tinham conhecimento da fraude, tá? Aí, claro, pode-se falar em casos que houve conluio fraudulento, mas não necessariamente com a má-fé do terceiro? Pode, mas ainda assim, se tiver que provar que houve uma intenção fraudulenta e que não esteja enquadrado no artigo 129, vai ter que entrar com ação revocatória. O juízo competente é da falência, porque ali tramitam todos os... Vamos lembrar, né? A atração que desenvolve o juízo universal, mas também porque é dependente do processo de falência. Aqui é uma questão bem importante. Ação revocatória, até quando? Decadência de 3 anos, não esqueçam disso. Ação revocatória, decadência de 3 anos da decretação da falência. Depois de 3 anos, pessoal, aquele ato se validou. Não dá mais para discussão, não dá mais para discutir, desculpa, tá? E obviamente que sendo todo um processo de conhecimento, ele vai terminar numa sentença. E de sentença cabe recurso de apelação. Próximo slide, eu transcrevo para vocês o artigo 132, que diz o seguinte: a ação revocatória de que trata o artigo 130 desta lei deverá ser proposta pelo administrador judicial, por qualquer credor ou pelo Ministério Público no prazo de 3 anos, contados da decretação da falência. Não esqueça esse tempo, gente. Esse tempo, ele tem uma recorrência nos pedidos e nas avaliações de exame de ordem, de concurso, tá certo? Próximo slide. Os atos revogáveis, portanto, devem passar pela análise da legitimidade. Então, lá no artigo 133, diz que a ação revogatória pode ser promovida, contra todos os que figuraram no negócio, tá? Então, a gente vai falar aqui do falido e vai falar também dos terceiros. Figuraram no ato ou que, por efeito dele, foram pagos, garantidos ou beneficiados, certo? Então, isso pode caracterizar no polo passivo mais de 2 pessoas. 2. Contra os terceiros adquirentes, se tiveram conhecimento, ao se criar o direito da intenção do devedor e prejudicar os credores. E 3. Contra os herdeiros ou legatários das pessoas indicadas nos incisos 1 e 2 do mesmo dispositivo legal. Então, isso não acabaria no falecimento de tais sujeitos. Ainda no slide seguinte, eu transcrevo para vocês o artigo 135, dizendo que a sentença que julgar procedente a ação revocatória determinará o retorno dos bens à massa, falida em espécie, com todos os acessórios ou valor de mercado acrescido das perdas e danos. Parágrafo único da sentença cabe apelação. Então vamos lá. Julgado procedente a ação revocatória, ele está revogando a validade de atos que, a princípio, tinham tudo para dar certo, se não fosse a ação de falência, certo? Mas qual que é a grande intenção? A intenção é que aqueles bens venham compor o ativo da massa falida, para poder ser vendido e para poder pagar mais credores ainda, certo? E esses bens, eles são devolvidos em espécie à massa, se necessário for, né, ou em dinheiro, e com acessórios, com tudo aquilo que foi embutido dentro desse valor, tá? E aí ele fala, ou o valor de mercado acrescido de perdas e danos, né? O valor daquele bem, o valor venal, e aí tudo aquilo que foi também criado a partir dessa situação. Bom, portanto, o que se pode dizer, né? Eu até coloquei no slide para vocês. Ineficácia e revogabilidade, eles não produzem efeitos, mas se diferenciam quanto? As condições em que a suspensão ocorre e o meio processual adequado para ser declarada, tá? Eles não produzem efeitos, vamos dizer assim, eles não causam uma nulidade, uma anulabilidade do ato, mas eles vão se diferenciar pelo fato de que a eficácia daquilo passa a ser comprometida. E aí eu coloco para vocês, faço uma proposta de as questões de aprofundamento, que eu gostaria de trabalhar com vocês, né, nas nossas reuniões já marcadas. Tá certo, gente? Bom, então fico à disposição de vocês para todas as dúvidas correspondentes ao tema, certo? E ansiosa para tê-las no próximo encontro. Até mais, tchau, tchau!